Vamos falar do nascimento do cemitério de São Simão, um local marcado por lendas de almas que vagam agonizando à noite. Mas, muito mais terrível do que isso é o motivo que levou à construção deste cemitério. No ano de 1850, a pacata e tranquila cidade de São Simão, uma cidade acolhedora, não imaginava que os trens iriam trazer algo que mudaria a vida de todos os moradores daquela cidade. Os cidadãos logo começaram a ficar doentes. Febre, dores pelo corpo, falta de apetite e náusea eram os sintomas das pessoas. O número de doentes aumentou drasticamente em um curto período de tempo e logo as primeiras mortes começaram a acontecer e não parariam mais. Preocupados com a praga que se abatia sobre a cidade, as autoridades resolveram abrir uma grande vala para enterrar os mortos. As paredes da vala foram cobertas com cal e recobertas por uma lâmina de zinco, além de uma camada de 30 centímetros de cal que foi colocada sobre os corpos. Tudo isso para evitar que aquela praga se alastrasse sobre a cidade. E como se não bastasse, eles ainda plantaram eucaliptos para que as pessoas não se aproximassem daquele local. Tudo isso para evitar o contágio. Mas não adiantou. A praga, ela se alastrava mais e mais. Foi então que um médico solicitou a construção de um cemitério fora da cidade, cerca de 500 metros de distância, perto de onde ficava a ferrovia. E foi prontamente atendido. Logo o cemitério ficou pronto. O cemitério queria acolher mais de 800 almas daquela cidade. Há relatos que nessa época os recém-nascidos morriam alguns dias após o seu nascimento. A praga atingia números alarmantes. 1 em cada 5 pessoas já havia morrido daquela terrível doença. E grande parte da população abandonava aquele lugar. Eles fugiam para povoados e cidades vizinhas, mas estes se recusavam a recebê-los com medo daquela doença, daquela praga que havia se abatido sobre aquela cidade. Até os políticos fugiram, deixando os poucos cidadãos que ficaram à sua própria sorte. A situação era tal que inspetores sanitários recomendaram uma quarentena sobre a cidade, que ninguém chegasse perto daquele local. A cidade de 4.000 habitantes agora contava com um pouco mais de 2.000 pessoas. Logo começaram os relatos de almas perdidas caminhando pelo cemitério, percorrendo a linha do trem. Almas atormentadas, infelizes pela trágica passagem que fizeram deste para o outro mundo. Foi uma época de tristeza, agonia e grande dor. Dificilmente será esquecido esse período de grandes trevas. Um cemitério criado para abrigar aqueles que a praga levou. Uma habitação para almas que tiveram suas vidas interrompidas bruscamente por diversas pragas, por diversas enfermidades. Quem sabe, se você passar por aquele local à noite, também não poderá ver as almas perdidas e ouvir o seu lamento. Essa é a história do cemitério de São Simão. Fem.